Queridos do Senhor Jesus, bom dia. A graça do Eterno esteja sobre nós. É sempre bom encontrar gente de Deus. É sempre bom ter a surpresa de descobrir que você não está só, que há muita gente que continua crendo e servindo esse Deus extraordinário. Com 13 anos eu me tornei amigo de um mendigo que faleceu um ano depois. Com 20 anos eu construí com meus próprios recursos o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil. E ao longo de 30 anos nós temos nos mantido firmes por causa da graça e da bondade do Senhor, e temos visto muitos e muitos resultados. A Missão Vida é um lugar de milagre, onde a água se movimenta todo dia, e quando alguém desce, ele sempre encontra mais do que ele foi buscar. E isso sempre acontece com o Senhor. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que é? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa promessa não é só para lá não, querido, é para cá também. O dia que você aceita Jesus, o processo de Deus começa na sua vida. E ele só termina quando nós estivermos diante do Senhor, e até que chegue esse dia, nós passaremos por dificuldades, lutas, mas seremos mais do que vencedor. No ano passado, no mês de dezembro, num daqueles dias difíceis, eu recebi uma ligação de um jornalista da Rede Globo. E ele me disse: pastor, nós estamos fazendo, para o último Fantástico desse ano, era início de dezembro, uma série de reportagens com 3 instituições, com 3 pessoas, que a gente entende que tem sido importante para o Brasil, e que tem gastado a sua vida cuidando de gente. E alguém do Supremo Tribunal falou do senhor. E a gente queria saber se o senhor pode nos receber. Eu disse: olha, eu estou num processo de recuperação e eu tenho tentado fazer compromissos, porque ao mesmo tempo que eu estou bem, no momento seguinte eu já não tenho condição. E ele insistiu, e 24 horas depois ele estava em Anápolis com uma equipe de produção da Rede Globo do Rio. Eles ficaram 2 dias e fizeram uma matéria de 3 minutos sobre o trabalho da missão, que foi ao ar no último Fantástico de 2012. E eu não tinha a menor ideia da repercussão que teria. Eu já participei de vários programas em rede nacional, mas é impressionante o poder que a Rede Globo tem e a influência, como eles são influentes nesse país. Enquanto eles estavam ali, eu posso imaginar que tinha algumas centenas de equipes, não dezenas, centenas, espalhadas pelo Brasil. Ficaram 2 dias para fazer uma entrevista de 3 minutos, uma cobertura de 3 minutos. Você é capaz de imaginar quantas pessoas têm que estar trabalhando simultaneamente para ter uma programação nova 24 horas por dia? E entre as coisas que eu ouvi, aliás, eles não falaram para mim, eles falaram para minha secretária. O pastor Wildo, um dos jornalistas, disse assim: ele é isso que as pessoas dizem? E ela falou: como assim? Não, ele é isso que as pessoas dizem, que ajuda as pessoas, ou isso é alguma coisa de fachada? Ela falou: não, ele é assim mesmo. Quanto tempo você convive com ele? Há mais de 10 anos. E um outro disse: ele faz a gente lembrar muito de uma pessoa. Ontem à noite no hotel nós estávamos conversando sobre ele, e eu disse para o Pedro: o pastor Wildo lembra muito uma pessoa, quem que você acha que é? Ele falou: eu sei quem é. E ela pergunta: quem é a pessoa? Ele falou: Chico Xavier. Misericórdia, né, irmãos? Ele disse que eu parecia muito com Chico Xavier. E ela perguntou: por que, pastor? A serenidade dele, a tranquilidade, a disposição. Pedro, e não pastor. Por quê? Ele tem um coração grande, e a gente via isso no Chico Xavier. Infelizmente, irmãos, quem faz obras nesse país, na grande maioria das vezes, são os espíritas. E eles fazem obras para merecer a salvação. E nós fazemos obras porque fomos salvos. Salvos, transformados, resgatados
para vivermos o Evangelho. A Bíblia diz que Ele preparou um caminho antes da fundação do mundo. Um caminho de quê? De boas obras, para que nós andássemos nele. Quando o pastor Abraão disse que a igreja de vocês não tem condição, estrutura para receber moradores de rua, toxicômanos, ele está certo. Agora, pastor, eu não conheço nenhuma igreja no Brasil que não tenha nascido de um trabalho de recuperação, que tenha essa estrutura e essa condição. Aliás, eu sempre digo para os pastores que eu conheço e que conversam comigo e querendo abrir um centro de recuperação, pastores que pastoreiam rebanho, como é o caso do pastor Abraão, eu sempre desestimulo. E eu sempre digo, eu jamais me ofereceria para fazer o que eu estou fazendo. Eu estou nesse negócio porque Deus me chamou. E eu brinco que Deus foi me enganando, Ele foi me envolvendo, e hoje eu quero sair e não consigo mais sair. E a igreja, ela não precisa estar em todas as áreas. A igreja não precisa ter centro de recuperação. De vez em quando, a gente como pastor, a gente é cobrado, chega um irmão, mas a igreja não faz nada na área social, a igreja não se importa com as crianças carentes. A igreja é quem, querido? A igreja é você. Eu brinquei com alguém que me abordou ali na escada, se Deus quiser, Deus vai me dar as condições para ir lá em Camaçari conhecer a missão. Não precisa de condição não, querido. É só pegar o ônibus e desce ali perto, 700 metros da pista. Então a gente espiritualiza demais. A gente fica, se Deus quiser. O pastor chega aqui e diz, irmãos, nós estamos precisando de professor para a escola bíblica dominical. Eu vou orar sobre isso. Irmãos, para isso a gente não tem que orar, não. É só a gente falar assim, pastor, eu tenho um curso superior, eu já dei aula, e eu gostaria de me envolver com o trabalho de escola bíblica dominical. Pastor, eu não sei fazer muita coisa, mas eu consigo cascar batata. E eu gostaria de cascar batata aqui na igreja. Descascar batata é simples, irmão, só precisa de coração para isso. Uma das diretoras da Missão Vida, Paula, eu a conheci numa loja, num pet shop muito grande que tinha em Anápolis. E ela me tratava tão bem, eu comecei a falar de Jesus, ela se converteu. Depois eu fiz o casamento, depois eu batizei o filho agora recentemente. E ela começou a se envolver com a Missão Vida, indo uma vez por semana fazer sopa. E ela fez isso por quase 3 anos. E hoje ela é uma funcionária, uma cooperadora em tempo integral. Então a gente precisa se colocar a caminho, e quando a gente coloca, o Senhor nos usa, apesar de nós. As limitações que temos são muitas, mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos limpa, para que nós possamos produzir. Já tiveram a experiência de plantar um pé de laranja, ou quem sabe tangerina, e ele vai soltando galhos, e de maneira especial ali no caule, na parte de baixo. E você precisa ir lá de tempo em tempo e tirar aqueles brotos que estão saindo, porque senão o seu pé de laranja nunca vai frutificar. Então você precisa fazer isso para que ele possa crescer e produzir frutos. E é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Deus vai nos limpando, Deus vai tirando as algemas, as amarras, Deus vai fazendo da gente útil. Eu nunca me escolheria para trabalhar na obra de Deus, nunca. E às vezes eu sou tentado, quando chega alguém muito novo na missão, que me procura numa igreja, eu sou tentado a dizer, será que isso é verdade? E sempre o Senhor me faz lembrar do início, quando eu tinha 20 anos, comecei de forma despretensiosa esse trabalho, e o Senhor tem sido muito generoso. Pastor Abraão, muito, muito obrigado, querido. Obrigado pelo que o Senhor fez pela missão, enviando o Fábio e a Viviane. Obrigado pela confiança, pelo apoio financeiro. Fábio e a Viviane foram uma bênção durante o processo deles ali, eles somaram muito. E a gente tem por ele, pela Viviane, pelas meninas, um carinho especial. E eu sei que o Fábio é fruto do seu trabalho. Na semana passada eu estava organizando a minha gaveta, as minhas gavetas,
e entre os papéis tinha a monografia do Fábio. Eu já tinha lido, eu li um pouquinho, e lá ele agradece a 3 pessoas. Eu me senti lisonjeado. As 2 primeiras ele conhece muito bem, que é o sogro e o senhor, né? E ele fala do irmão com muita gratidão, com muito carinho, admiração, e a gente sabe por quê, né? Deus tem sido generoso, o seu ministério tem sido instrumento para abençoar tanta gente, inclusive a Missão Vida. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Está comigo o Douglas, que é o coordenador da Missão Vida. Douglas foi recuperado da missão, coordena a Missão Vida aqui em Camaçari. Deus fez uma obra linda na vida do Douglas, e tem outros 2 obreiros da missão que estão aí, o pastor Clésio, que foi ordenado agora recente, e um dos alunos do Instituto Bíblico. Clésio está ali atrás, e aliás um ex-interno da missão que está no processo finalzinho e deve ir para Anápolis fazer Instituto Bíblico. Clésio é como eu, tem defeitos, é presbiteriano, né? Ninguém é perfeito, né, pastor? Então, eu e o Clésio, e também o Douglas, tem o pé na igreja presbiteriana. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Infelizmente não veio o vídeo que eu queria, que é um documentário novo, mas dá para você ter uma ideia daquilo que nós estamos fazendo. Eu queria que você assistisse com o coração e glorificasse a Deus por aquilo que Ele tem feito ali em Anápolis e também aqui em Camaçari, onde nós temos uma base da Missão Vida. Os olhos salivam pela fome, a boca chora pelo frio, os ouvidos observam os olhos salivam pela fome, a boca chora pelo frio, os ouvidos observam o silêncio. E o coração canta a canção amarga dos esquecidos. Um ser humano sucumbe pelo mundo, mas ainda há tempos de esperança, e com eles, o calor que conforta pela devoção. Assim, os olhos agradecem pela graça, a boca se preenche pela satisfação, os ouvidos se encantam pela palavra, e o coração ganha forças para seguir. Uma vida renasce para o mundo. Há mais de 30 anos, a Missão Vida cumpre o mandamento do Senhor: resgatar o pobre e curar o ferido. Wilton dos Anjos iniciou o trabalho de evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis no ano de 1983. Era uma atitude solitária marcada pela fé, obediência e pelo desejo de amenizar a dor daqueles homens. Dessa atitude de amor nascia o primeiro e hoje maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Atualmente, a Missão Vida atua nas 5 regiões do país com núcleos nas cidades de Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Uberlândia, Minas Gerais, Cocalzinho, Goiás, Camaçari, Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, Londrina, Paraná e Manaus, Amazonas. São cerca de 600 leitos acolhendo homens que chegam de todas as partes do Brasil. O projeto de expansão da Missão Vida visa alcançar em médio prazo mais 3 estados, que a princípio seriam São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraíba. Para que toda essa estrutura possa funcionar e chegar ao objetivo principal, que é ajudar a restaurar vidas, a Missão Vida atende através de ministérios específicos. Tudo começa com o SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Esse projeto é o primeiro contato com os mendigos e pode ser a porta de entrada para o programa de recuperação. Os voluntários do programa saem às ruas 3 vezes por semana com a missão de levar um pouco de alívio ao sofrimento de seus semelhantes, com um prato de sopa quente e uma palavra amiga durante as madrugadas. Tocados pelas palavras de apoio e incentivo e aquecidos pelo gesto de amor,
Os homens que buscam reconstruir suas histórias são acolhidos em uma das unidades. Em Anápolis, Goiás, o centro de triagem é o núcleo da instituição destinado especificamente a receber dias do programa de recuperação, para, em seguida, serem encaminhados ao centro de recuperação em Cocalzinho, Goiás. Nesta unidade, recebem os primeiros cuidados médicos e psicológicos, além de terem os primeiros aconselhamentos individuais para que possam se acostumar com a ideia de uma mudança radical em suas vidas. A capacidade da unidade é de 40 internos que desenvolvem terapias ocupacionais de manutenção na horta e no escritório administrativo. Após 60 dias, caso escolham dar continuidade ao seu processo de recuperação, os alunos são encaminhados à Fazenda da Missão Vida em Cocalzinho, Goiás, situado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, Distrito Federal. O núcleo foi construído no alto de um monte, em uma área ampla, arborizada e bela. Atualmente disponibiliza 240 leitos para a segunda fase do programa de recuperação. A rotina dos internos envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, atividades de lazer e terapias ocupacionais como horta, plantações, criação de animais, serviços gerais, cozinha, serralheria e marcenaria. Na área de formação, oferece qualificação através de cursos bíblicos para obreiros e missionários. A necessidade de atender pessoas de todas as partes do país fez com que os núcleos se expandissem pelos 4 cantos. A Missão Vida de Brasília, Distrito Federal, está localizada na cidade satélite de Sobradinho. Nesse local são oferecidos 48 leitos e diversas atividades laborais, que auxiliam o interno no processo de recuperação da mendicância e dos vícios. O estado de Minas Gerais conta com 2 unidades, Governador Valadares, onde são atendidos 60 moradores de rua, e Uberlândia, com capacidade para 42 internos. Como em outras unidades, os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais, como criação de animais e horticultura. Após inúmeros contatos e graças ao apoio do povo evangélico, em maio de 2012, a unidade fluminense da Missão Vida foi inaugurada na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Atualmente, a capacidade do núcleo é de 40 ex-mendigos. O espaço conta com refeitório, capela, cozinha ampla, lavanderia, 2 alojamentos e até piscina. Em 2010, a Missão Vida chegou ao Nordeste através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia. O núcleo tem capacidade para receber 60 internos que desenvolvem, além das atividades ocupacionais básicas, uma tarefa diferenciada: fabricação de artefatos de cimento. Em julho de 2012, como parte do projeto de expansão, a Missão Vida iniciou suas atividades no sul do país. O local escolhido foi a região metropolitana de Londrina, Paraná, no município de Rolândia. A área ampla já possuía parte da estrutura básica necessária para o início dos trabalhos. Reformas e construções foram edificadas para o bom funcionamento da unidade. A Missão Vida se preocupa em oferecer a todos os internos a possibilidade concreta de mudança de vida. Dentro de suas condições, a instituição continua caminhando com os que concluíram o programa e estão aptos a voltarem à sociedade. O Centro de Reintegração em Anápolis, Goiás, tem capacidade para receber 46 moradores. A unidade conta com uma confortável capela, sala de televisão, cozinha, refeitório e biblioteca. Através da Clínica Vida em Anápolis, Goiás, as pessoas assistidas recebem tratamento médico, de enfermagem, odontológico e psicológico, que são estendidos também à comunidade necessitada da região. Já a unidade de saúde na sede em Cocalzinho, Goiás, tem como público os internos, ex-internos e missionários da instituição. Como parte do trabalho, a organização desenvolve um ministério de intercessão,
onde uma equipe de obreiros ora todos os dias pelos pedidos dos núcleos da instituição, seus colaboradores e pela igreja no Brasil. O local é agradável e possui capela, trilha e um jardim aberto para a utilização dos intercessores e da comunidade evangélica local. O Centro Educacional Vida oferece a crianças, jovens e adultos a possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos através de reforço escolar, aulas de música, inglês, cursos para pedreiro, cozinheiro, secretária do lar, gestão, informática e esporte. Além disso, os alunos recebem alimentação e outros benefícios. Todo esse trabalho é feito de forma abnegada por uma equipe da instituição que tem, nesse projeto, parceria com o poder público anapolino. Atualmente fazem parte da instituição 19 ministérios assistenciais e de recuperação. Toda essa estrutura só é possível de ser administrada graças a uma equipe dedicada e comprometida que não mede esforços para que cada objetivo seja alcançado. Com a coordenação direta do presidente da instituição, reverendo Wildo dos Anjos, a administração possibilita que as coisas aconteçam de forma eficiente, prática e sejam alcançados os melhores resultados possíveis. A Missão Vida cresce a cada dia, mas sabemos que nada do que é feito seria possível se não fosse o apoio dos colaboradores. Cada mantenedor e intercessor é lembrado com gratidão e honra pela dedicação e fidelidade a esta obra de Deus. Em 2008, a Missão Vida construiu e inaugurou o Memorial da Fé, que traduz através de imagens e textos as histórias de pessoas que contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil. O objetivo é que tais histórias sejam preservadas e conhecidas por esta e pelas futuras gerações. O justo será tido em memória eterna. Salmo 112, versículo 6. Quando chegar o novo, Fábio vai pedir ao pastor Abraão e vai mostrar. Esse filme foi uma base que foi feita e depois as imagens de todos os núcleos foram acrescentadas, mas eu não entendi por que razão eles não mandaram. A Missão Vida, ela depende da igreja. Eu participei de uma audiência pública promovida pela Prefeitura de Anápolis e a Câmara Municipal. E eu disse naquela ocasião, isso não tem 2 semanas, 3 semanas no máximo, que eu tiro os mendigos da rua e fico com pires na mão. Isso é verdade. Fábio esteve lá e ouviu isso muitas vezes. Nós não temos uma poupança de R$5.000 para uma situação diferente que porventura possa acontecer, como um vendaval e tirou um telhado. Então, se isso acontecer, vocês vão receber uma carta da missão pedindo ajuda. Nós precisamos do apoio da igreja. Uma obra como essa, quanto mais ela cresce, mais as despesas aumentam. Uma igreja é diferente, ela cresce numericamente, de maneira geral, a receita também. Numa missão de fé, isso não é assim. O pastor Abraão lidera uma missão, ele sabe disso. Então, nós precisamos do seu apoio. Se você deseja ser um parceiro da missão, preencha aquele folder que você recebeu. Se você não recebeu, você pode pegar ali na livraria no final e se tornar um parceiro, um colaborador da missão. Eu não quero o seu dízimo e nem tampouco que você pare de contribuir com nenhum projeto da sua igreja para isso. Mas se você pode, por favor, nos inclua na sua relação, na sua lista de compromissos. Isso vai nos ajudar a continuar a nossa missão. A missão tem uma orquestra. No mês de julho, eu estou levando a orquestra na Catedral Presbiteriana, que é a igreja mais antiga do Brasil, no Rio de Janeiro. A igreja presbiteriana chegou no Brasil antes da Igreja Assembleia de Deus. E essa orquestra,
ela tem 70 meninos e meninas de um bairro muito pobre da cidade. E tem todos os instrumentos que você conhece e que precisa ter numa orquestra. A minha mulher é uma mulher extraordinária. Primeiro porque ela escolheu muito bem o marido, ela é uma mulher muito bem casada, né? E depois ela tem um compromisso com Deus, o Fábio a conheceu. Eu costumo dizer que a Rosana é a melhor mulher de pastor que eu conheço. E ela realmente é uma mulher muito dedicada, ela é empresária, muito bem sucedida e tem uma bela voz. Ela gravou esse CD, o título é Chamado. E você pode ajudar as crianças do Itatiaia comprando esse CD. Se você comprar o CD ou algum dos livros que eu escrevi e não gostar, compromisso, eu te devolvo 2 vezes mais. Você pode ligar na missão, a gente faz isso, querido. Agora você não pode fazer como os cambistas do Rio de Janeiro, que compraram todos os ingressos da Copa do Mundo e depois vão vender pelo preço. Então você não pode comprar 10 livros e depois ligar, não gostei, embolsa 2 vezes mais. Mas se você quiser, adquira esses livros, Casamento, o Mistério a Ser Desvendado, A Triagem Perfeita de Jesus, que é de um dos pastores que trabalha na missão, 39 Esboços Bíblicos, que é um livrinho que eu escrevi, e o último, em parceria com um médico que trabalha na missão, Alcoolismo e Drogas, Orientações Práticas, Dr. Benjamin Spadoni, é um santo homem de Deus, ele tem 50 anos de medicina, é professor na Faculdade de Medicina, e juntos nós escrevemos esse livro. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4. O Douglas aprendeu com o chefe dele, não perder a oportunidade. Pastor Arnaldo, que é um dos líderes da missão, disse que eu marco divulgação para a missão em velório, e é verdade, então não perca a oportunidade. E o Douglas falou, pastor, fala que a gente está precisando de uma bateria, que a gente está precisando de material de construção. Então, Douglas, fiz o seu comercial. Não sou tão eficiente, mas eu fiz. 2 Coríntios 4, 16 a 18. O tema da minha palavra nessa manhã é não desanime. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Libera sobre nós, ó Deus, compreensão, libera sobre nós um coração receptivo, libera sobre nós os seus pensamentos, a tua graça, o teu poder, e sobretudo, que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós nesse momento de meditação da tua palavra. Fala conosco, meu Deus, e nós te daremos honra, glórias e louvores no nome de Jesus. Amém. No dia 5 de julho do ano passado, eu fui com a minha mulher para um final de semana de compromisso no Rio, preguei em 2 igrejas, uma na Tijuca e outra em Campo Grande. Na segunda-feira de manhã nós voltamos, e na terça-feira, 6 horas da manhã, eu me internei para fazer uma cirurgia ortognática. Eu encontrei com uma irmã aqui no primeiro culto, e ela me disse, pastor, eu fiz essa cirurgia. E o médico falou exatamente o que ele falou para o senhor. Ele disse, não se preocupe, a cirurgia é longa, mas ela não é uma cirurgia de risco. O senhor vai ficar 2 dias na UTI, 2 dias no hospital, 2 dias depois o senhor volta para casa, e 7 dias no máximo o senhor vai estar retomando as suas atividades. É uma cirurgia longa, o processo de recuperação dói muito, mas fique tranquilo. Eu fiz essa cirurgia para corrigir a apneia do sono, que eu venho lutando contra há mais de 6 anos.
6 horas da manhã eu estava no hospital, 7 horas começou a cirurgia, 3 horas da tarde eles encerraram. O cirurgião e o anestesista me levaram para uma sala ao lado do centro cirúrgico, e das 3 horas da tarde à meia-noite, eles não me levaram para uma UTI. Aliás, eles disseram que o hospital tinha uma UTI, e não era verdade, eles tinham uma semi-UTI. Um hospital que, segundo o meu cirurgião, era um hospital de referência, um hospital novo na cidade, e que ele já havia operado ali, que era um lugar muito propício para a realização daquele tipo de cirurgia. Às 3 horas começou a minha saga. Eu não acordava e eles achavam que era uma coisa natural. O anestesista saiu dali, foi anestesiar outros pacientes, depois de um tempo voltou, e à meia-noite um amigo médico ligou para saber notícia, e eles contaram, ele disse: vocês não estão percebendo, mas há um caso grave acontecendo, vocês precisam transferi-lo urgentemente para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, meu estado era extremamente crítico. O chefe da UTI, Dr. Marco Aurélio, disse para o cirurgião: nós só recebemos ele se o senhor entubá-lo novamente, porque meu rosto estava imenso, grande, inchado, e eles tentaram por algum tempo, finalmente conseguiram entubar novamente, e naquele momento eles fizeram os exames, e eu não tinha sinal vital. Os sinais vitais tinham deixado de existir, e eles mandaram para um grande laboratório da cidade, e quando a diretora do laboratório viu, ela falou: não, esse paciente não existe, ele já morreu. E a secretária dela disse: doutora Mayra, esse paciente é o seu amigo, pastor Wildo. Ela disse: não pode. O que aconteceu? Aí foram olhar, apenas 2% dos meus rins funcionavam, pulmão paralisado. Eu tive assistência durante aquele período de 13 médicos, de quase todas as especialidades. Eu tive muitas dificuldades, fiquei 15 dias em coma, depois mais quase 15 dias na UTI, depois fui levado para uma semi-UTI, tive entre os problemas um sangramento no intestino, e o único remédio que eu usei custou R$175 mil, que foi um medicamento que eles tiveram que mandar de fora do estado, e graças a Deus aquele medicamento surtiu efeito. Uma vez, um dos médicos que foi me visitar, o estado meu era tão grave que ele contou para mim e para a Rosane. Nós fizemos um jantar numa churrascaria para 60 profissionais de saúde que estiveram cuidando de mim. E ele contou para mim e para a Rosane que quando ele olhou a minha situação, quando ele me viu ali na UTI, ele não teve coragem de orar para que o Senhor me curasse. Tal era o meu estado, ele tinha certeza. Ele é um médico com mais de 30 anos de medicina, ele é um dos donos do Hospital Evangélico de Anápolis. Ele disse: eu vou orar pela Rosane e pelos meninos, para que Deus possa prepará-los, para que Deus possa confortar o coração deles quando o Wildo partir. Durante algum tempo, eu recebi, Fábio estava lá, mais de 270 mil acessos de pessoas olhando e querendo notícias, mais de 5 mil e-mails, e houve uma mobilização por parte de muitas e muitas igrejas do país, orando pela minha cura, orando pelo meu restabelecimento. Eu contava para o Douglas que é muito interessante você ver gente com as quais você teve muito pouco contato, como o pastor Átila Brandão, e que ligava e orava comigo no telefone. Então, durante esse período, eu recebi várias ligações do pastor Márcio Valadão, pastor Ed René Kivite, pastor Átila Brandão, pastor da Igreja Batista Lagoinha, Márcio Valadão, enfim, houve por parte da igreja um clamor. E eu ouso dizer, querido, que foi por causa do clamor das pessoas que o Senhor não me levou. Eu tenho convicção de que era chegado o meu momento, pastor. Eu tenho convicção de que o Senhor estava me levando.
Quando eu voltei, eu demorei uns 60 dias para entender exatamente o que tinha me acontecido. Todas as vezes que eu encontro algum desses médicos que cuidaram, e tem 3 que ainda continuam cuidando de mim, todos dizem, lá vem o milagre. Pastor Wildo, o senhor tem ideia do que aconteceu com o senhor? E eu confesso que eu não tenho uma ideia muito clara, mas quando eu ouço algumas pessoas, principalmente pessoas da área médica, que testemunha, eu entendo que houve sim uma intervenção de Deus. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que estava orando pela Xuxa para que ela se convertesse para cuidar das crianças do Brasil. E eu achei aquela colocação de uma infelicidade muito grande. Eu prefiro acreditar que Deus pode salvar a Xuxa, não para cuidar das crianças, mas Deus pode salvar a Xuxa para que ela experimente da graça, da bondade, sobretudo da eternidade. Eu acredito que Deus me curou, me levantou daquela situação, daquele leito de morte, não para que eu cuide dos mendigos. Eu disse no primeiro culto, para que eu possa namorar com a minha mulher, para que eu possa beijar a minha mulher na boca, para que eu possa pôr minha filha no colo, para que eu possa sair com os meus filhos para jantar. Eu faço isso muito. Pego um dos 3 mais velhos e levo comigo, e a gente vai no cinema, e a gente passeia de mão dadas. No domingo próximo passado eu pregava numa igreja presbiteriana renovada em Anápolis. Eu só fico em Anápolis um final de semana por mês, e quando terminou eu fui jantar com a minha filha mais velha, e o olho das pessoas, uma moça linda, e todo mundo, esse velhinho é sapeca, hein? Lá vem ele com aquela menina linda de mão dadas, né? Então Deus me salvou para isso, querido. Deus me salvou para que eu voltasse a Guarajuba, Deus me salvou para que eu pudesse estar aqui hoje de manhã, Deus me salvou para que eu pudesse ter tempo com os meus amigos, mas Deus me salvou, querido, sobretudo para que eu conhecesse de maneira íntima e pessoal. E conhecer a Deus é o que há de mais precioso na terra, irmãos. Não fique preocupado em fazer. Na medida em que Deus alcançar seu coração, que Deus alcançar a sua vida, você vai fazer naturalmente, é um processo natural. Quem experimenta de Jesus não consegue ser o mesmo. O Evangelho nos transforma, o Evangelho promove em nós um desejo ardente de obediência, e obedecer a Deus é sem dúvida uma bênção, um privilégio. A vontade de Deus precisa ser preservada e, sobretudo, observada e atendida. Deus não tem mãos que não sejam as nossas. As mãos de Deus para abençoar os perdidos, os caídos, os desvalidos, não é outra senão a sua, meu irmão. Eu tenho muitos amigos muito ricos, muito bem-sucedidos. Eu tenho amigos que para eles vir à Bahia é como para o Hildo e a Goiânia, de Anápolis a Goiânia. Eu tenho vários amigos que têm aviões particulares, que são donos de indústria, donos de rede de hotel, e eu posso te dizer que entre os meus amigos há muitos mendigos de gravata, gente que vive uma vida desgraçada, pobre, infeliz, e que precisa tanto de Jesus, como Douglas, até bem pouco tempo atrás, quando ele estava nas ruas. O Douglas mostrou uma imagem e disse: está vendo aquele homem, pastor? Aquele homem viveu comigo nas ruas, e eu já tive o prazer, dizia ele, de enviar 2 desses homens para a missão, amigos que eu tinha na mendicância. Eu estava conversando ontem ou antes de ontem com um interno, e o Douglas falou assim, que ele disse que ele ficou tão nervoso que ele não sabia nem o que eu tinha falado direito. Eu falei, que bobagem. Aí ele falou, olha, ele estava contando, pastor, ele viveu em São Paulo, nos mesmos lugares, nas mesmas ruas que eu vivi. Eu encontrei com o Jô Soares 3 vezes, e numa dessas vezes, ele me convidou para ir no programa dele, quando o programa tinha uma grande audiência, muito mais do que tem hoje. E depois de falar no programa, nós recebemos cerca de 600 e-mails e ligações. E ali na zona leste de São Paulo, um grupo de pessoas assistiram a entrevista num bar, num boteco.
daqueles de São Paulo. E quando eles viram a reportagem, eles fizeram uma vaquinha entre eles, entre os bêbados, os ébrios que frequentavam aquele lugar, e pegaram um homem que estava morando na porta do bar, bêbado, drogado, puseram o homem dentro de um ônibus, sem que ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele dormiu a noite toda. Quando chegou em Anápolis, o ônibus parou na rodoviária, ele desacordado, o motorista foi lá, moço, chegou onde? O senhor está em Anápolis. E quando ele desceu, a Missão Vida é muito conhecida na cidade, que ele desceu do ônibus, o pessoal da assistência social pegou ele e disse, o senhor não pode sair, nós vamos encaminhar o senhor para a Missão Vida. O que é Missão Vida? E ele foi para a Missão Vida, e ali ele foi cuidado, ali ele foi amparado, ali ele teve a sua vida transformada. Ele era um maître de um dos restaurantes mais famosos do Brasil, que é o Fasano, em São Paulo, e ali na missão ele começou o curso de garçom, ensinando as pessoas a trabalhar como garçom, ensinando as pessoas a viver uma vida digna. E o Evangelho faz isso, querido. O Evangelho promove as pessoas. O Evangelho é a única maneira, é a única coisa no mundo que nivela as pessoas. Então o Evangelho tem esse poder. Você se senta ao lado de um arquiteto, mesmo sendo um analfabeto. Na hora da oração, você ora e recebe a bênção de Deus como o reitor da universidade. Faz parte da diretoria da Missão Vida, um reitor de uma faculdade importante de Goiás. Mas também tem alguém que sabe muito pouco, que praticamente não estudou, que faz parte da diretoria. Mas ambos foram nivelados pela graça de Deus e todos têm contado com o auxílio e com a misericórdia do Senhor. As dificuldades, elas surgem, as lutas são intensas. Nessa caminhada de fé, nós passaremos por muitos problemas, por muitas lutas. Eu não acredito, eu sei que essa igreja também, o seu pastor, eu conheço um pouco da teologia dele, eu não acredito num evangelho que me faz bem. Eu não acredito num Deus que ouve todas as nossas orações e responde. A maior punição de Deus para um ser humano seria atender todos os seus pedidos. Imagine você um Deus que quando você pede alguma coisa que não é para o seu bem, alguma coisa que não é boa, ele atendesse de instantâneo, como faz o mágico, né? Uma varinha mágica, plim, aí de repente surge tudo aquilo que você queria. A minha penúltima namorada, eu tinha uma paixão louca por ela. Eu achava que a minha vida só teria sentido se eu me casasse com aquela mulher. E às vezes quando a gente brigava, eu chegava diante de Deus e falava, ou é essa mulher ou é ninguém. Então eu quero essa mulher é a mulher da minha vida. Um dia eu fui dar aula no seminário da Vinde, do pastor Caio Fábio, em Niterói, e eu viajei com o pastor Caio para uma conferência. E no caminho nós fomos conversando, só eu e ele, e eu contei desse meu relacionamento. Eu tinha na época 23 anos de idade. E depois de ouvir o Caio, ele atento, escutou bem e não disse nada. E depois de um dia juntos, ele me disse assim, eu ouvi a sua história e durante esse tempo eu estou pensando sobre o que você me falou. E eu acho que esse relacionamento vai ser muito pesado para você. Ela era uma moça que tinha muitos problemas emocionais, tinha passado por grandes adversidades. Ela foi casada por 2 anos, tinha um filhinho de 1 ano. Ela era uma moça crente, sofreu demais o casamento, acabou tendo que se separar, inclusive ela foi alvo de muitas agressões. E eu amava essa moça na minha cabeça loucamente. E o Caio, quando me disse isso, ele disse, você tem um ministério muito específico e duro. E eu acho que se você casar com essa moça, vai ser um fardo ainda maior. Eu ouvi aquilo, guardei no meu coração e tomei uma decisão. Eu vou colocar um ponto final nesse relacionamento.
Irmãos, nem tudo que a gente faz na vida a gente tem que fazer porque a gente está sentindo. O coração do homem é enganoso. Muitas decisões nós vamos ter que tomar por causa da razão. A palavra de Deus diz que os conselhos, na roda de conselheiros, de gente crente, não pode ser qualquer pessoa não, querido. A gente encontra graça, a gente encontra favor. Quantas vezes a gente se dá mal por não ouvir pai, mãe, pastor, liderança da igreja? E para a moçada que me escuta, tem que ter no mínimo o dobro da sua idade, querido. Se você tem 15 anos, não vai se aconselhar com alguém que tem 16. Procura alguém maduro, abre seu coração. E eu terminei o namoro e sofri muito. Um dia, eu estava na chácara de um amigo nosso, era um final de semana, a gente foi para lá nadar, quem gostava de futebol, jogava futebol, e a minha mulher passou. A minha mulher era minha amiga há 5 anos. Desculpa, pastor, que eu vou falar aqui no púlpito da sua igreja. E eu olhei as pernas dela e falei, meu Deus, olha que pernas bonitas. Pela primeira vez eu vi a irmãzinha como mulher. Falei, meu Deus, essa mulher está aqui perto de mim há 5 anos, eu não tinha percebido. Nós começamos um relacionamento. Nos casamos. Você pode ser muito bem casado, mas é muito provável que você não seja tão feliz quanto eu. A minha mulher é a pessoa mais especial que existe. A gente vive muito bem. Nós temos uma família muito abençoada. Deus tem sido extremamente fiel para com a minha vida, para com o meu casamento, para com a minha família, para com a vida dos meus filhos. Um dia nós estávamos chegando no prédio onde meus pais moravam, eu e meu irmão mais novo, e quando nós apertamos o botão, o elevador abriu, quem eu vejo? A mulher que eu achava que era a mulher da minha vida, né? Aí cumprimentamos, tinha muito tempo que eu não via, chegou no nosso andar, nós descemos, meu irmão olhou para mim e disse, cara, mas Deus foi generoso com você, hein? A mulher era enorme, irmão, estava gorda, feia, velha, né? Ele olhou para mim e disse, você precisa rezar uns 3 Padre Nosso, umas 10 Ave Maria, todo dia, agradecendo a Deus pelo livramento. Às vezes Deus nos livra, às vezes não. Mas Deus não deixa de ser Deus, querido. Ele é sempre Deus, independente daquilo que nós estamos vivendo. Deus é o grande interessado na sua vida. As lutas chegaram de uma maneira terrível na minha vida há 11 meses atrás. Como tem sido difícil. Eu compartilhava com o pastor de missões que eu me canso muito rapidamente. Eu prego 3 vezes no domingo, mas eu já preguei 7 no único domingo, na Igreja Batista da Lagoinha, e numa grande igreja nos Estados Unidos eu cheguei a pregar 5 vezes num domingo. Mas hoje eu preciso de uma cama, tão logo termine aqui, eu preciso ir embora e descansar. Eu tenho muito mais limitações, mas a palavra de Deus diz, Wildo, não desanime. Meu irmão, não desanime, não deixe de crer, não deixe de confiar, não deixe de amar o Senhor por nada desse mundo. Não siga Jesus, porque Jesus te dá um chocolate quente, porque Jesus te deu um carro novo, porque Jesus te ajudou a construir uma casa. Irmãos, tudo isso é efêmero, é passageiro, tudo isso vai ficar para trás. Dentro em breve nós vamos comparecer diante do trono de Deus. A Bíblia diz para não desanimarmos, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não fique olhando para as circunstâncias, coloque os seus olhos em Jesus. Eu chorei muitas vezes. Fábio esteve lá comigo no hospital e ele viu a minha situação. E eu acho que eu não estou sendo exagerado com o que eu estou falando para vocês. Eu estou trabalhando num livro chamado Depois do Vendaval. Eu espero lançá-lo ainda antes do aniversário da Missão Vida, em setembro. Depois do vendaval vem um tempo bom. Mas muitas vezes a gente vai ter que limpar a terra
porque o vendaval jogou construções no chão. Às vezes isso demora, querido, e às vezes a gente nem consegue recuperar tudo e deixar bonito como era, mas nem por isso a gente perde a oportunidade de servir o Senhor. Não desanime, olhe para as coisas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Aquele cara que tinha um cabelão, uma barba bonita, uma calça importada, com tênis caro, cuidando de um mendigo, é uma das cenas mais conhecidas da Missão Vida. Acabou, irmãos, tudo acabou. Eu não tenho mais a mesma disposição. Eu era chefe do gabinete do vice-prefeito de Anápolis, pegava o carro, sexta-feira, 6 horas da tarde, e viajava a noite toda até 6 horas da manhã, chegava em Londrina, às vezes Belo Horizonte, às vezes Rio, São Paulo, pregava no sábado de manhã, muitas e muitas vezes. Pregava sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo depois do culto. 10 horas da noite eu pegava o carro, viajava, dirigindo sozinho, a noite toda. Chegava em Anápolis, eu ia direto para o gabinete, porque era muito trabalho. E na hora do almoço, eu tinha 1h30, eu sempre fui muito disciplinado. Meu pai, que me criou, ele era um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, foi para reservas como oficial, depois ele era um fiscal da Receita, e meu pai me ensinou muitas coisas, entre elas ser disciplinado. E só no final da tarde de segunda-feira, às vezes noite, é que eu ia para a cama e descansava. Irmãos, eu não consigo fazer isso mais. Como eu disse, depois de um dia, eu preciso de cama, eu preciso descansar. Mas eu não quero pensar nisso, querido, como sendo um fim. Quero pensar nisso como sendo um momento transitório, e vai chegar o momento em que eu vou poder gozar de toda a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Reverendo Elias Passeri, num livro que eu escrevi em parceria com o Dr. Russell Shedd, Ariovaldo Ramos e outros escritores, o livro se chama Como Enfrentar o Sofrimento. Você precisa de comprar esse livro. 80 mil cópias vendidas. Está sendo traduzido agora para o alemão. Eu tenho 2 livros que vão ser lançados, se Deus permitir, em alemão, em breve. Reverendo Elias Passeri escreveu nesse livro: graças a Deus, o sofrimento está com os dias contados. Jesus morreu e ressuscitou para derrotar a morte. Morreu para aniquilar as doenças. Morreu para destruir o pecado e as injustiças. Porém, estamos vivendo entre o sim e o ainda não. Jesus já venceu todo o mal? Sim. Tomamos posse de tudo o que Ele fez? Não. Estamos aguardando. E enquanto a gente aguarda, a gente vai ter que enfrentar as adversidades da vida. A gente vai ter que acordar de segunda-feira, às vezes cansado, às vezes meio doente, levantar, tomar um banho, tomar um café, pegar o carro, o ônibus ou o metrô, viajar, muitas vezes como o pessoal de São Paulo, e eu sei que aqui em Salvador também tem gente que mora 1 hora do serviço, chegar lá, trabalhar o dia todo, voltar para casa à noite, descansar algumas poucas horas, levantar de novo, e isso vai ser até o final. Mas tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, tudo isso tem dia e horário para chegar ao fim. Não desanime, querido, não deixe de confiar, não deixe de acreditar no Senhor, não deixe de andar com o Senhor, e depois que tudo isso acontecer, nós receberemos o prêmio das mãos do próprio Deus. Deus tem muita expectativa com relação à sua vida. Meus filhos são muito saudáveis, todos os 4. E todo pai acha que o filho é bonito e inteligente. Mas eu tenho 4 filhos bonitos, é verdade ou não? Meus filhos são lindos. Graças a Deus, eles puxaram o pai. Mas seria muito triste ter um filho
de 17 anos, que é a idade do meu filho, 19 anos, que é a idade da minha filha mais velha, que ainda usasse fralda, né? Eu posso imaginar a dor de um pai que tem um filho assim, ou que precisasse ser alimentado na boca. A gente espera que os filhos cresçam, a gente espera que os filhos se tornem adultos, a gente espera que os filhos sigam o caminho que a gente apontou. Deus também espera isso da gente, querido, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se torne melhor, que a gente seja fiel, que a gente seja crente, que a gente seja dedicado. E quando isso não acontece, gera algum tipo de desconforto. Eu oro a Deus, se existe alguém que o filho passou por algum problema grave, você tem que dar banho, tem que pôr comida na boca, tem que trocar a fralda, mesmo ele tendo 10, 15, 20 anos. Eu oro a Deus para que o Senhor te dê graça e te sustente. Mas isso não é uma coisa normal. O normal é os filhos crescerem. O normal é o filho amadurecer. Eu tenho uma filha que faz direito. Ela passou em 2 faculdades, passou na PUC e na Uni Evangélica. E eu fico vendo o interesse dela. O interesse dela não é o mesmo da minha filha de 15 anos, porque ela tem 4 anos a mais. E da Luísa eu espero mais do que da Débora, que tem 15 anos. Mas certamente, daqui 4 anos, a Débora também vai estar mais madura, mais preparada para a vida. Quantos anos você está andando com Cristo, querido? Quanto tempo Jesus é Senhor da sua vida? Acredite, Deus tem muita expectativa com relação a você, com relação à sua casa, com relação aos dons que Ele te deu. Eu não conheço um crente sequer que não tenha recebido dons de Deus, talento de Deus. No primeiro culto, eu encontrei com um casal de Anápolis, aliás, a moça é de Anápolis. Eu devo ter batizado essa moça, mas eu tenho certeza que eu fiz o casamento dela. E o rapaz, que é baiano, me disse: pastor, eu vou estar sendo batizado agora, no próximo batismo, e eu estou fazendo Instituto Bíblico. Crescimento normal, natural, né? Fábio e Cristina. Essa moça é uma moça que precisa ser aproveitada, pastor. Tem um talento, uma menina especial. Filha de uma obreira da Missão Vida. Cresceram, se tornaram adultos e agora estão fazendo alguma coisa para Deus. Curva a sua cabeça, querido. Feche os seus olhos. Se você tem enfrentado lutas na sua vida, e certamente alguns têm enfrentado grandes adversidades, eu quero orar por você, querido. Eu quero pedir ao Senhor que te ajude a passar pelos vales, pelas lutas, pelos problemas. Eu quero pedir ao Senhor que se manifeste de uma maneira especial em seu favor nessa hora. Mas eu quero te fazer um pedido, no nome de Jesus. Seja prudente naquilo que você vai pedir para Deus agora, porque o Senhor sabe de todas as coisas. A partir dessa manhã, nós precisamos estar mais crentes e comprometidos do que há 2 horas atrás, quando nós chegamos aqui. Se você deseja receber a minha oração, se você deseja confiar em Deus, mesmo quando você não consegue vê-lo na sua história, mesmo quando você se sente perdido, sozinho, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Mas não faça isso porque outros vão fazer. Esse é o pedido que eu te faço. E sim porque Deus falou com você e você confia no Senhor. Eu não vou insistir, mas se você quer a minha oração, venha, no nome de Jesus. Nosso tempo já terminou. Deus não precisa de tempo. Nós temos um tempo.
E o tempo que o pastor Abraão me deu foi um tempo muito bom. Eu sei que Deus tem falado conosco nesse momento. No nome de Jesus, querido, eu quero te convidar a levantar as suas mãos para os céus. E quero te pedir, fale das suas dificuldades nesse momento. Apresenta para o Senhor a sua causa. Se há algo que está angustiando a sua vida nessa hora, nesse momento, talvez você tenha vindo para cá hoje de manhã com o coração partido. Talvez você esteja orando por uma resposta. Talvez você esteja intercedendo por alguém que precisa muito de uma graça especial do Senhor. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, fale isso para o Senhor. Pai, diante da Tua face, diante da Tua presença, nós depositamos as nossas ansiedades, preocupações, pedimos que haja manifestação do Senhor em favor da nossa vida. No nome de Jesus, libera sobre nós uma unção de alegria, de contentamento. Libera sobre nós, ó Pai, um ânimo novo para enfrentarmos as adversidades da vida como servos, filhos, não bastardo, mas como gente do Senhor, gente que o Senhor ama. Libera sobre os meus irmãos uma unção de cura para aqueles que estão enfermos. A Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor é o Deus que cura, e por isso eu oro. Cura, Senhor, os enfermos que estão pedindo por uma ação especial do Senhor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que têm passado por dificuldades no relacionamento conjugal, com os filhos. Pai, tem misericórdia dos nossos lares, das nossas famílias. Vivemos um tempo difícil e por isso nós precisamos de algo vindo da parte do Senhor para a nossa casa, para os nossos lares. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que têm enfrentado problemas, ó Deus, nas suas finanças. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm passado por uma crise de fé, que muitas vezes questiona, que muitas vezes tem dúvidas: será que Deus me ama? Será que Deus está interessado na minha vida? Senhor, anima o coração dessa pessoa. Derrama, Senhor, sobre nós nessa manhã uma unção de contentamento, de encorajamento, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para as coisas que não se veem. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar os olhos na eternidade. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais e certamente o Senhor tem muito para fazer ainda na nossa vida. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Abraão, a vida dos seus filhos, da sua esposa. Ajuda o teu filho, ó Deus, o teu servo nas suas lutas, dificuldades. Senhor, como é difícil presidir, e eu sei, ó Deus, o quanto o teu servo enfrenta todos os dias problemas, lutas, muitas vezes cansaço, muitas vezes esgotamento, porque eu vivo isso no meu ministério, e eu oro para que o Senhor possa ajudar o teu servo, para que ele continue sendo uma bênção na tua igreja, nesse lugar, nesse estado, no nosso país, por onde quer que o Senhor o levar, que ele seja uma bênção. Abençoa, Senhor, a vida do Fábio, da Viviane, das suas filhinhas que são tão preciosas. Abençoa, Senhor, o seu ministério, que o Fábio possa florescer, que o ministério do Fábio seja muito importante para a vida das pessoas que ele está cuidando, e que ele possa ver em tudo que o Senhor está fazendo a mão do Senhor. Guarda-nos, ó Pai, no nome de Jesus.